Muito boa tarde, todas, todos, todes. Estamos aqui, Renan Simões, Daniel Mariano, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez no nosso Música Marginal. Aproveito e convido aí a curtir esse vídeo, curtir o canal, acompanhar nossas atividades. E a ideia aqui é a gente está trazendo um pouco de música marginal e também discussões marginais sobre música. Temos discutido aí, né, nas últimas semanas, né, e durante não sei mais quantas semanas, uma lista que eu fui elaborando ao longo dos anos, né, dos melhores discos de música brasileira, os meus melhores discos de música brasileira, e é uma grande felicidade estar podendo compartilhar, aplicar esses discos ao amigo Daniel Mariano e estarmos discutindo sobre ele, né, nesse contexto. Lembrando que listas de melhores músicas, melhores álbuns, elas têm sim, né, um estudo aí da qualidade técnica, um estudo do impacto que aquilo teve, de certa forma, no meio cultural, mas também está ligado a decisões pessoais, individuais. Né? Então, por mais que vocês tenham sites, revistas, né, que vão dar a sua opinião sobre o que há de melhor ou não, né? Isso sempre vai partir de pessoas. Então, por exemplo, quando a Pitchfork Media fala quais são os melhores álbuns do ano, são os melhores álbuns do ano de acordo com aquelas pessoas que trabalham naquele local. Né? E é muito curioso quando a gente vai ver, né, listas de final de ano, como parece que a gente está, às vezes, em planetas distintos. Né? Então, quando você vai, por exemplo, numa revista Rolling Stone, que é bem mainstream, a gente vai ter sempre aqueles álbuns que estouraram, que você ouviu falar, dos artistas consolidados e tal, né? Por mais que não sejam discos tão bons assim, por mais que não signifiquem, não tragam muita coisa nova, mas estarão lá, né? Os artistas consolidados. Quando você vai para o Pitchfork Media, que é o maior site dentro das diversas linhas que há de mais underground. Então você vai ter a cereja do bolo de cada um, do que fez mais sucesso dentro do que há das diversas linhas do underground. Quando você vai para os sites extremamente undergrounds, aí você vai ver outros universos totalmente diferentes. Então, os melhores do ano, os melhores de todos os tempos, tem a ver muito com a visão de mundo daquele grupo de pessoas e, quando é uma lista individual, daquela pessoa. Né? E essa diversidade, né, de gostos musicais, né, nossas diferenças quanto apreciadores, que torna toda essa questão muito rica. Né? E aquele detalhe, né, dentro dessas grandes listas, né, das grandes mídias, além dessa subjetividade, há também o potencial, né, de você pagar para poder estar naquela lista, né? Então, Exato. tem aquela questão, né? Às vezes nem é o melhor álbum do ano, não é o que está sendo mais vendido, não é a opinião específica daquele grupo editorial, mas enfim, aconteceu algum tipo de transações paralelas ali que aquele álbum entra na lista, né? E isso, enfim, no meio do mainstream é extremamente comum. Extremamente comum e é uma das questões mais fundamentais, né, do mercado mainstream, na verdade. Né? Hoje nós trazemos aqui dois álbuns, né, conhecidos, desconhecidos. Né? Trouxemos semana passada, né, o Lindsay Heaven Virtual Plaza, um álbum instrumental de Vaporwave, né, que eu descobri quando eu estava explorando muitas coisas de Vaporwave, vendo especialmente a Vaporwave Tapes Brasil, que é uma label, né, uma gravadora brasileira. Né? Que é mais recente, né? Que é Agora bem que é de recente, 2015, né? É um álbum de 2015. Vimos um álbum lá de 1977 do César Camargo Mariano, né, um grande produtor, grande músico, né, que foi marido de Elis Regina, foi produtor, arranjador dela e tal, que foi um disco que eu descobri bem aleatoriamente. Depois fui ver que ele aparece em listas assim mais underground de melhores de todos os tempos brasileiros. E hoje nós vamos trazer dois álbuns. Um deles eu sempre tinha ouvido falar muito dele, mas nunca tinha parado para ouvir. Aí depois de tanto o algoritmo do YouTube me jogar e eu ver em um lugar ou outro ali, as pessoas sempre comentando, aí eu peguei ele para ouvir, que é o único álbum. Na verdade, eles têm um segundo álbum também, né, que foi lançado quase 20 anos depois, mas é o Bacamarte. E um álbum do Marcos Valle. Né? Lembrando que Marcos Valle é um cara que está nativo até hoje, né? Seus primeiros álbuns são ali dos anos 60, e é um cara muito característico por ele ter passado por muitas transformações musicais
E dentro dessas transformações musicais que ele teve, né, então assim, o Marcos Valle dos anos 60, totalmente diferente do Marcos Valle dos anos 70, totalmente diferente do Marcos Valle dos anos 80, só que nessas 3 décadas ele conseguiu fazer essas transformações e ser um cara de referência ali, né? Então é um cara, uma figura bem excepcional assim dentro da música brasileira, né? Aí, obviamente, ele vai ter os seus álbuns que são os mais badalados, né? Mas não é o caso desse daqui que a gente vai trazer hoje, né? Então são os álbuns número 101 e número 100 da lista, né? Inclusive, a gente vai inaugurar aqui o que está sendo publicado também no portal Nordeste 360, né? Que é a lista que está lá, né? Os 100 melhores discos da música brasileira. Então, começamos aqui, né, do 107 até o 101, são meio que álbuns bônus, né? Dessa lista. E todas essas resenhas estão sendo publicadas, né, no portal semanalmente, né? Então, quem quiser ter uma leitura talvez até mais técnica mesmo, né, nesse sentido, né, é muito diferente a gente conversar sobre e escrever sobre, né? Então é outra perspectiva. Fica esse convite aí. Então iniciamos com o álbum de número 101, Bacamarte, Depois do Fim, de 1983. Um álbum que surgiu fora da época, né, porque ele foi um álbum gravado nos anos 70, né, mas foi lançado só ali, quase meados dos anos 80. Né, então foi algo que teve um período de gestação, de criação durante muito tempo, mas só foi lançado lá na frente. É meio que o único álbum do grupo, né, embora tenha um álbum lá, um segundo álbum em 99, mas é mais um álbum solo, assim, praticamente solo do guitarrista, né? Enfim, tem muito o que falar sobre esse álbum, né? Eu saliento uma questão bem interessante aqui, antes de perguntar para Daniel o que ele achou, que o grupo como um todo atua como compositor. Isso é uma coisa bem, bem interessante, né? Claro, a grande cabeça ali, criadora, né, do grupo é o Mário Neto, né, que é o guitarrista, né, o principal arregimentador ali e tal, né, responsável por tudo. Mas diversos dos outros músicos, né, praticamente todos, né, a cantora Jane Duboc, o Marco Veríssimo, o Marcos Moura, Delto Simas e o Sérgio Vilarim, todos eles também atuam também como compositores, né? Então isso é algo muito interessante, né? Você tem uma banda que tem um trabalho colaborativo de criação musical, né? E também tem o percussionista Mr. Paul que não atua como compositor, né? Então, Daniel, Bacamarte, Depois do Fim, de 1983, né? Um álbum que eu, desde adolescente, eu via nas listas, melhores discos do rock progressivo nacional, mas era uma época que eu também já estava desencantando com o rock progressivo, né? Te pergunto aí, Daniel, como é que foi ouvir esse álbum? O que você acha do rock progressivo? Como você acha que esse álbum se saiu, né, se arriscando por esse gênero, né, que não é próprio, não é algo desenvolvido aqui, né? A gente vê que é uma coisa, é uma pegada muito, uma música de fora mesmo, né? Então, o que você me diz aí sobre Bacamarte, Depois do Fim? Bacamarte, Depois do Fim. Eu inicialmente, né, me encantei com a capa do disco, né, a forma como é colocada aqui o próprio nome da banda, né, depois vocês podem dar uma olhada, você encontra esse disco nas plataformas digitais. Já está inclusive aí em tela, ó. Já tá em tela, né, o Bacamarte. E vocês podem ver aí que nós temos aqui como se fosse uma mãe, né, grávida, que está grávida, na verdade, né, e será mãe, uma pequena fogueirinha numa caverna e aparentemente um homem que está de costas escrevendo como se fosse as tábuas da lei, né? Então é como se depois do fim o que surgiu é um recomeço, né? Uhum. E ele tem um caráter um pouco que tardio, né, desse rock progressivo, porque o grande momento mesmo do rock progressivo foi ali na década de 70, principalmente, né, nos países anglo-saxões, né, ali na Inglaterra, nos Estados Unidos também, né, mas principalmente na Inglaterra. A gente também tem representantes de outros países, né, como o premiado Forneria Marconi, lá da Itália, França, na Alemanha. Mas é isso, em 83, na verdade, já tinha passado a moda, então foi um lançamento, realmente assim, como você bem colocou, foi gravado antes, mas o lançamento foi extremamente tardio. Embora o que me chamou bastante atenção foi a construção mais acústica do disco,
né? Assim, são mais instrumentos acústicos, porque realmente no progressivo tem bastante esse trânsito, né? Você pode ver ali nos grupos ingleses, ou até mesmo aqui nos grupos nacionais que trabalharam com rock progressivo, sempre ali um contraste, né, entre um peso dos instrumentos eletrificados, guitarra elétrica, né, contrabaixo, teclados, e uma alternância com violões, com flautas, né, num contexto mais acústico. Então, essa é uma característica do progressivo, né, coisa que a gente falou no programa passado, né, dos discos, por exemplo, de Vaporwave, que procura manter uma mesma, né, um mesmo fluxo durante todo o álbum. O progressivo, na verdade, a ideia é justamente ter o contraste. Tem momentos que você tem maior densidade, aí de repente fica rarefeito, tem muitos instrumentos acústicos e depois se torna totalmente eletrificado, até dentro de uma mesma canção ou entre, né, a dinâmica das canções ali. E este traz um certo contraste, mas nem tanto. Né? Ele é realmente mais baseado no contexto acústico. Talvez o maior contraste que eu possa ver entre as faixas é a estrutura de que várias delas são somente instrumentais e outras que são canções mesmo. Ou seja, tem letras e são magnificamente cantadas por esta cantora maravilhosa, Jeanne Duboc, da qual eu já tinha escutado muito nome, já escutei alguma coisa dela da carreira solo, mas não a conhecia neste trabalho. E realmente encantador, encantador. Talvez foi o primeiro trabalho dela mesmo. Primeiro assim, trabalho de dela. Gravação assim de álbum completo, né? Sim. Então realmente está assim alto nível. Né, a cantora maravilhosa que eu vou procurar explorar mais, depois até quem sabe mais à frente a gente pega, né, porque é isso, dela eu já só conheço o nome, ela é até, como eu posso dizer assim, ela é conhecida dentro, né, do ambiente artístico, só que tipo conhecido o nome, não sabe, não lembro de quem há pessoas que interpretaram a música dela ou de outras, né, de shows recentes que ela, né, enfim, não estou sabendo pouca informação dela, vou até falar mesmo porque nem sei, né, como é que tá. Mas vou procurar conhecer mais do trabalho dela, que realmente é uma cantora magnífica. Né? E durante o fluxo de algumas músicas, assim, é aquilo, se ele está já encaixado dentro de um gênero, né, como o rock progressivo, aí você já cria uma expectativa com outras referências do gênero, né? E é aquilo, assim, há um contraste bonito, bem gravado, mas realmente preciso escutar um pouco mais para poder me pegar, embora muitas das músicas tiveram bastante impacto, principalmente essas realmente quando, né, assim, somado a toda a estrutura instrumental que foi disposta, muito bem gravada, muito bem tocada, mas no momento que entra realmente a voz da Jeanne Duboc cantando, tem um diferencial muito grande, né, enriquece muito. E acredito sim que como a proposta do progressivo é essa, ter grandes trechos ali que sejam realmente instrumentais, uma valorização grande, né, dos arranjos, das construções instrumentais em detrimento da voz, né, a voz ela vem para somar, mas não é o principal, então acho que foi um disco muito bem equilibrado, né, embora é aquilo assim, independente se você gostar de primeira, é muito difícil, né, também a gente pegar uma coisa que gosta de primeira, né? Às vezes é fogo de palha, né? Às vezes é fogo de palha. Eita, você empolgou, mas na segunda audição você, eita, poxa, não era tanto não assim. era tanto assim, né? Então, no final das contas, isso me trouxe esse impacto, gostei muito de escutar esse disco e preciso escutar mais para ter uma opinião mais consistente para falar, tipo assim, olha, nossa, é o melhor disco de progressivo que eu já escutei, ou tipo, é só mais um, porque o progressivo também é isso. Num dado momento, né, começou-se a se repetir muito, né, ou ter muitas coisas ali que eram mais difíceis, na verdade, de serem tocadas do que uma realmente expressão, né? expressivamente, né, musicalmente boas, né? E o problema, isso acontece com boa parte dos gêneros, né? Quando se tem essa... o gênero vai se desenvolvendo e meio que ele não sai muito do lugar
e chega um momento que parece que é uma cópia de si mesmo e uma cópia mal feita, né? Então, assim, além de ser uma repetição, é uma repetição mal feita, né? Então, isso a gente vê acontecer com muitos gêneros, com muitos artistas, com muitas carreiras, né? A gente já conversou sobre isso, como isso é algo também complexo também, né? Porque chega uma hora que a criatividade esgota mesmo, né? Não é todo artista, não é toda banda, todo grupo que vai ter aquela proficiência de estar sempre produzindo algo interessante e novo, mas novo não no sentido de, não, diferente, revolucionário, estou me reinventando a cada álbum, não, mas algo que tem uma certa, seja significativo, né? É difícil você manter esse fluxo. E falando especificamente sobre o rock progressivo, né? O rock progressivo, eu acho que ele me pegou muito porque eu sempre fui muito ligado com excentricidades musicais. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito essa sensação de tempos diferentes. Tempos diferentes, não estou falando aqui de compasso, né? Mas o tempo, por exemplo, você ouve uma música que é 10 minutos, agora uma musiquinha de 2 minutos. Quando você sai dessa perspectiva só de faixas de 3, 4 minutos e tal, né? Faixas com tempos iguais, né? Que é uma forma de escuta, quando você vai para essa outra perspectiva, é outra forma de escuta, é outra forma de sentir a música, outra forma de você ter expectativa enquanto ouvinte, né? Então, assim, sempre me agradou por ser algo diferente nesse sentido, né? Então, naturalmente, acho que eu fui muito impelido para o rock progressivo por conta dessas complexidades musicais mesmo, né? E fui descobrindo na época que eu comecei a estudar a música de concerto, né? A música clássica e o rock progressivo, né? Para quem não sabe, ele é essa mescla do rock com muitos elementos da música de concerto, né, música clássica, né, dita erudita, clássica, e o jazz. Né, então é essa interseção. Então você vê no rock progressivo muito baterista que é baterista de jazz, né, o Bill Bruford do Yes, maravilhoso e tal. O cara é um jazzista. Ele saiu do Yes porque ele queria algo mais experimental e jazzístico e o Yes estava virando algo embora progressivo, mas algo mais quadrado, assim, dentro do progressivo, né? Mais o formato canção. Ele queria algo experimental, tanto que saiu, foi pro King Crimson para viver aquela loucura musical que ele queria viver, né? Então, a gente tem muito isso, né? No rock progressivo, músicos que têm uma formação consistente na linguagem do jazz, formação e vivência, né? No jazz, na música de concerto, né? Então, foi trazer esses elementos aí pro rock, né? Só que aí você tocou num ponto muito interessante, né? Quando se começa a pensar muito na complexidade desses gêneros e perde na expressividade. E esse disco ele tem os seus momentos bem ruins nisso, né? Quando aquela coisa, né? Que tipo assim, nossa, é muita virtuosidade, que é chato, tipo assim. Você tá vendo que o negócio tá dando trabalho para a pessoa tocar, que tá no limite, mas tá chato, não tá servindo de nada. A gente tem esses momentos muito presentes no rock progressivo, né? E foi o que começou a me desencantar também. Foi quando eu comecei a me dar conta ao longo dos anos, ali no início da vida adulta, poxa, não é só isso e tem muita coisa que eu não gosto tanto, né? Acho que uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida, maravilhosa, é o Yes, né? Mas aí eu comecei a me dar conta, poxa, tem muita coisa aqui que, sabe, eu tô pagando por ouvir, não tá dando liga, sabe, não conecta tanto comigo e tal. Então eu tive um período de total devoção e adoração ao rock progressivo, mas depois eu tive um certo distanciamento nesse sentido. E esse disco do Bacamarte, eu me lembro, sabe, vendo aqueles sites super toscões e tal, né? Melhores discos. Sempre tava lá, eu via esse nome, sempre uma pessoa comentava, tá uma banda aí que lançou um disco nos anos 80, mas nunca tinha tido curiosidade para ouvir. Então foi mais recente que eu parei para ouvir esse álbum. Inclusive, tanto esse álbum, quanto os Lobos lá que a gente falou lá no início, quanto o César Camargo Mariano são álbuns que agora estão devidamente, justamente resgatados pelos livros do Bento Araújo, né, O Lindo Sonho Delirante, volumes 1, 2 e 3, né? Então foram resenhados, né, mostrados como álbuns relevantes do underground brasileiro. Mas ele sempre esteve por aí, né? E aí eu peguei ele para ouvir. Aí no início aquela desconfiança, né? Eu já ouvi nessa época que eu já estava mais desconfiado com a questão do rock progressivo. Mas no geral eu gostei, eu tive uma impressão muito boa desde a primeira vez que eu ouvi ele e tal, né? Porque uma coisa que às vezes acontece no rock progressivo, às vezes é uma falta de proficiência mesmo, técnica.
Às vezes se quer fazer muita coisa, mas não tem condições. E aí é bonito quando você vê uma banda que, pô, se consegue fazer aquilo que está se propondo. Né? Então, isso aí é uma questão que de cara eles ganham. Né? O Mário Neto é um excelente guitarrista. Inclusive, né, eu até li aí, né, recentemente, né, que ele tinha 17 anos quando o Genesis veio tocar no Brasil e o Steve Hackett, né, que é um músico, desculpa, Steve Hackett não, Daryl Stuermer, que era o guitarrista que tocava com eles e tal, né, assim, em shows, né, ele parece que estava para sair e eles estavam procurando um guitarrista. E a banda deles, Bacamacha, abriu o show do Gênesis e eles estavam doidos para levar o menino embora para tocar com o Gênesis e tal. Só que tinha 17 anos e tal. Aí ficou aquela coisa, os pais não autorizaram e tal, ficou por ali mesmo, né? Mas assim, um cara extremamente virtuoso e tal. E algo que poderia ser um grande ponto negativo desse álbum, aqui funciona muito bem, que é o que a gente vê muito no rock progressivo. Porque o rock progressivo são pessoas que estudaram, boa parte dos músicos, né, eles estudaram mais a fundo os seus instrumentos. Mas muitas vezes não estudaram mais a fundo a questão da composição musical. Então por isso que às vezes a gente vai ouvindo uma coisa de rock progressivo, é uma colcha de retalho de muita coisa diferente. Então as coisas não se conectam enquanto discurso. É tipo, fez isso, agora fez isso. Agora fez isso, agora fez isso. É igual trabalho de escola, né? Cada um faz sua parte, chega lá junto e fica uma coisa de retalho, né? Exato. E esse disco acontece isso bastante, só que funciona, né? Geralmente, né, a nível de discurso, né, muitas vezes não funciona. Você fala, gente, o cara fez uma musiquinha de 1 minuto, agora fez outra de 1 minuto. Ah, por que não? O rock progressivo são músicas de 10 minutos, são músicas de mais de 6 minutos, né? Então fica essa pressão, olha só, né, um gênero mais underground no Brasil sente-se nessa pressão de fazer algo, né, não, mas tem que ser as músicas longas, né, então faz uma coxa de retalho, né, ali de várias coisas. Mas aí, o que acontece? Às vezes não vai funcionar, inclusive algumas músicas aqui não funcionam muito bem nesse sentido, mas a maioria funciona muito bem. Então é um disco que ele tem muita variedade, essa questão do acústico e do eletrônico, dos instrumentos plugados, né? Dialoga muito bem. Né? A cantora é excelente, isso também é uma coisa que é um ganho muito grande. Né? O que tem de banda aí que, beleza, nossa, a banda é maravilhosa, toca muito bem. Aí entra o cantor, pô, era melhor ser instrumental, né? Então, assim, ter uma cantora do nível dela, né, é maravilhoso, né? Só um comentáriozinho rápido aqui, né? A primeira música, né, UFO, né? Unidentified Flying Object, né? É o OVNI, né? Objeto voador não identificado. Né? Ela é um exemplo disso, né? É uma abertura magnífica, instrumental, né? De uma colcha de retalhos que funciona muito bem. A faixa seguinte, o Smog Alado, é a única faixa que, tipo assim, funciona muito bem a banda, funciona muito bem ela cantando, mas parece que tá cada um numa vibe. Né? Meio que parece, falta um pouquinho de liga. Foi a única faixa que eu percebi que aconteceu isso. Isso acontece muito também no rock progressivo. Eu senti isso na pele quando tive uma banda de rock progressivo. A gente ficou 2 anos ensaiando só os músicos, procurando vocalista. Veio um vocalista, não deu certo, veio outro, não deu certo, até que veio um que deu certo. E é difícil você ter, às vezes, essa liga, porque geralmente os instrumentistas estão pensando em algo ali, pô, dos instrumentos e tal. Aí o vocalista está pensando no formato canção, está pensando em outra coisa, então é difícil ter essa liga. Eles conseguem muito bem, só essa faixa Smog Alado que ficou um pouquinho, parece que está cada um numa vibe, né? E eu acho que tem a ver muito com essa forma de como são construídas essas músicas. Né? Como será que foi? No nosso caso lá da nossa banda, a gente ficou 2 anos, imagina, os instrumentistas compondo as músicas e fazendo. Aí do nada, já um vocalista, bota um negócio aí. Aí o cara vai pensar um formato canção em cima de algo super caótico. Né? Então, às vezes, não dá liga. É muito difícil você conseguir. Por exemplo, o que o Yes consegue, que é maravilhoso, porque você tem ali um formato canção acontecendo de forma muito orgânica e bonita e aquele caos reinando. Né? Os melhores trabalhos do Yes é isso acontecendo. É uma banda ali, os instrumentistas loucos ali, fazendo muita coisa super virtuosa e uma canção acontecendo por cima e funciona, dá liga. Né? Bacamarte fez isso muito bem, só nessa segunda faixa que eu acho que faltou um pouquinho. A Miragem, tanto ela como lá na Último Entardecer, que é a mais longa, né?
elas têm um negócio que me mata quando eu ouço esse tipo de música, quando eu ouço um rock mais tradicional e tal, né, em suas diversas linhas, que é quando começa, agora é o momento de escala harmônica, escala árabe. Aí fica lá, escala harmônica, escala árabe, aquele negócio. Tá, passou, acabou, não, tem mais. E tal, né? Fica aquela coisa repetindo e repetindo. Então, às vezes, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda, assim, né, em muitas linhas do rock, é isso, né? Tipo assim, é quando parece que é muito linha de produção. Gente, agora é o momento de escala árabe, agora é o momento de compasso alternado. Parece que os caras estão em linha de produção, né? Dream Theater parece que tem mais de 10 anos que nem são eles que compõem mais, é o algoritmo. Ó, agora vai ter um momento virtuosidade, agora é o momento todo mundo cantar junto, agora é o momento, sabe? Não tem mais expressão, né? E Dream Theater foi talvez foi o grupo de caras mais competentes musicalmente que já se juntou, fizeram vários álbuns maravilhosos, mas os últimos, sei lá quantos, né, nos últimos mais de 10 anos, 15 anos, parece que é uma linha de produção, assim. Então, às vezes, a gente vê isso, tipo, assim, dá uma impressão, às vezes, quando acontece isso, não está acontecendo uma expressão musical. É tipo assim, não, agora é o momento quebradeira, agora é o momento escala harmônica, agora é o momento... Encontrar uma fórmula e só aplica aquela receita para tudo, e enfim... A parte criativa, realmente musical, que costura tudo, acaba ficando em segundo plano, para trás, né? Então, assim, esses daqui foram das únicas coisas que me incomodam, mas que não me incomodam no Bacamarte, mas geralmente em muitas linhas, quando você vê que jogaram no automático, agora vamos fazer um momento meio assim, né? E especificamente aqui nos solos, aqui de escalas harmônicas, escala árabe, né? Pássaro de Luz, uma canção maravilhosa, acústica, né? Para mim, talvez o grande destaque, junto com a faixa de abertura, maravilhosa. Aí tem uma faixa bem curtinha, né? Cânio, né? Que eles misturam, tem um negócio meio gaúcho no meio, né? Parece um acordeon fazendo. Mas é uma música meio que, tipo assim, você até se perde, né? Ela acontece ali, aconteceu, acabou. Tipo, o que foi isso no contexto? Um negócio meio doido. Parece uma sobra, né? Eita, vamos colocar no disco aqui. Só encaixou ali, né? E dá uma vibe geral, temporal interessante, né? Mas é um ponto de interrogação que te dá ali no meio, né? E ela é curtíssima, não é? A Canho? É a Canho. São duas que são curtas. A Canho e a Controvérsia. A Canho é essa daí que é bem esquisito fora de contexto. Agora, a Controvérsia, nossa, ela é... Tipo assim, ela é aquele prog bem pegadão e malvado. É King Crimson, tipo assim, nossa, sabe, ali... Denso, né? Denso, pesadão e tal. E bem que eu mais curta, gostei, né? do disco. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Controvérsia. A Controvérsia. A Controvérsia, né? E assim, só falando aqui de duas mais cantadas, né? A Última Entardecer, que é a mais longa, né? Que é a emblemática baladona em tom menor, né? Que vai ter, né? E tudo quanto é disco de rock, né? Vai ter aquela música apoteótica, uma baladona e tal. Eu acho que talvez o que peca um pouquinho nela é porque fica muito essa virtuosidade das escalas harmônicas, que eu já falei. Né? E outra, além de um grande guitarrista, ele também é um grande violonista, o Mário Neto. E quando eu falo isso, eu enquanto violonista, né, eu digo isso como uma grande raridade. Né? Porque geralmente, o cara é um excelente guitarrista, toca violão, mas toca violão daquele... Não é tocar violão. Ou o cara é um grande violonista e toca guitarra, mas toca guitarra igual eu tocando guitarra. Qualquer coisa, né? E tipo assim, funciona, mas não é, o cara toca guitarra, né? E o Mário Neto, não, você sente que o cara tem uma pegada violenta como guitarrista, tem uma pegada violenta como violonista, toca mesmo, né? Com a técnica para os dois universos muito bem feita, né? Então, embora, claro, quando ele vai para o violão clássico, ele usa muito dos clichêzão, assim, né, do que se faz violão clássico, mas que funciona muito assim no contexto, né? E outra crítica, eu só estou criticando esse disco, né? Mas eu gosto dele, sim. Mas assim, é a faixa Depois do Fim, né? Porque ela me dá uma frustrada, assim, porque tipo assim, nossa, rolou tanta coisa, aí agora Depois do Fim é a faixa título, é o que vai coroar tudo, e o negócio não acontece tanto, promete muito e é meio xoxo, assim, e tal, né? Mas assim, eu tô aqui criticando os caras e tal, mas só percebo que está na frente de vários álbuns que a gente já elogiou bastante, então é muito bom, né?
Porque como a gente está falando aqui de um disco que boa parte dele é instrumental, né, a gente traz essas perspectivas, né, das pegadas instrumentais, né? Mas é isso, Bacamarte, Depois do Fim, altamente indicado. Não tem um disco, infelizmente. Tá na tela aí, para quem quiser, talvez, né, dar uma olhada. Ouçam. E agora, bem brevemente aqui, Daniel, esse foi o disco 101. A gente entra agora no disco número 100 da lista e coincide também com o que está sendo publicado no portal Nordeste 360. Lá no blog, né, vocês vão ver lá a tag, né, os 100 melhores discos da música brasileira. Né? Então, o último da lista, que já está lá publicado, é o Marcos Valle, o álbum de 1974. Esse, nada mais, nada menos, é o 11º álbum de Marcos Valle. E ele lançou muitos e muitos, e lança até hoje. Lançou, acho que o último ano passado. O Marcos Valle é um cara impressionante, porque, como eu já falei, né, em cada uma das décadas, 60, 70 e 80, ele era um artista totalmente diferente, com processos composicionais e uma visão artística, sonora totalmente diferente, e ele foi referência, né, e é ainda até hoje, né, e está nativo até hoje. Para quem não conhece, é o compositor de O Barquinho, não é isso? É ele? É ele, compositor de O Barquinho. Uma música emblemática da Bossa Nova, né? Então você vê que ele foi muito importante ali, né? Um grande representante da Bossa Nova e ao mesmo tempo um dos únicos que conseguiu transitar entre outros gêneros, né? Porque todos ali meio que cristalizaram enquanto bossa novistas, né? Uhum. Enquanto ele expandiu isso, né? Expandiu, ele realmente entrou, né? Ele entrou nos anos 70 já numa pegada mais psicodélica, mais funkeada, mas bem conectada ao que existia lá fora do formato canção, né? Então tem muitas coisas ali muito interessantes que ele trouxe para a composição e para os arranjos dele, né? E vale ressaltar nesse disco, né, que quase todas as músicas é em parceria com o irmão dele, que é o Paulo Sérgio Valle, que é o letrista, né, dessas músicas, né? Quase todas as 11 músicas. Porque são duas que são instrumentais, né? Mas das 9 praticamente cantadas, né? Praticamente todas são em parceria com o irmão dele. E a direção musical, isso foi muito curioso quando eu fiz essa lista. A direção musical é do maestro Gaia, o Lindolfo Gaia. Eu fiz a minha lista de álbuns de artistas diversos, essa lista de 107, né? Que a gente está agora no 100, né? Que nós temos essas publicações. E dessa lista, eu comecei a ver de artistas super diversos, discos super pontuais, discos super diversos. Comecei a ver alguns nomes dos bastidores que sempre apareciam, em tudo quanto é disco. Então, assim, tem muito disco que eu escolhi, que a direção musical, os arranjos são do maestro Gaia, o Lindolfo Gaia. Tem muito disco que eu escolhi que o baterista é o Robertinho Silva. Sim. Que o baixista é o Jamil Joanes, ou o Liminha. Que a produção é do Liminha. Então é engraçado, eu não pensei nisso. E foi depois que a lista pronta que eu fui pesquisar, caramba, é o cara de novo e tal, né? Mas você acredita que isso tem a ver com a questão de, naquele momento, quem organizava todo o processo de produção do álbum era a gravadora e esses eram músicos já contratados da gravadora? E não, isso sim, com certeza, né? Inclusive as gravadoras tinham seus produtores, diretores musicais, mas a questão mais foi da coincidência dos álbuns que foram meus favoritos terem essas pessoas aparecendo lá. Sim. Principalmente por isso. Agora, isso obviamente. Né? Então, por exemplo, o Renato Barros, do Renato Seus Blue Caps, ele não era só um artista da CBS, ele era também diretor, produtor musical. Então, além de músico de estúdio, né, contratado. Músico de estúdio e diretor musical. Né? Então, assim, ele não era só um artista da gravadora, ele tinha esse posto também, então ele fazia muita coisa além do que ele fazia como artista. E muitos dos arranjadores, dos diretores e tal, né, você vê, quando você vai ver a fundo, né, muitos dos álbuns dessa época, das mesmas gravadoras, é a mesma galera, são os mesmos arranjadores e tal, né, reitera sempre os mesmos nomes. Né? Sim. Então, Marcos Valle, 100º da nossa lista, o álbum dele, homônimo, de 1974, 11º álbum da carreira. Está aí na tela a capa, belíssima, né? Uma capa maravilhosa, psicodélica, bem a ver com o que ele tinha, com o som do álbum, né? É bem surrealista, né? Bem surrealista. Parece uma obra do Dalí, né? De Salvador Dalí.
as teclas, assim, um olho no nada, né? Tipo uma tempestade de areia e as teclas. Muito legal, muito legal. E eu acho que talvez é uma das capas mais emblemáticas dele, né? Nós temos também a Vento Sul, né? Que é uma capa maravilhosa, né? Outro disco dele também muito importante. Inclusive é o disco mais badalado dele, né? Talvez, ou um dos mais, né? É, Então, Daniel, você ouviu aí essas 11 canções, na verdade 9 canções, 2 instrumentais. Qual a sua impressão geral? Ele é um disco de 74, vi que ele tem um caráter assim bastante já daquele momento que estava se configurando como canções no formato da música pop, né, que era diferente, por exemplo, das canções românticas ou que vinham sendo desenvolvidas ali na década de 60 e 70 no Brasil, ou mesmo, né, internacionalmente, mas como você bem colocou, ela trouxe um formato muito próprio da época que estava acontecendo no ambiente internacional. Então ela veio com um diferencial das composições, canções, né? Canções a gente lembrando, né, reiterando que são as músicas com letra, que tem aquele formato geralmente radiofônico, né, de 3 minutos e meio. Que é o Então, caso de formato, todas as músicas aí, né? que é o caso de todas as músicas. Então ela vem com formato canção, achei bastante interessante a diversidade dos arranjos, né? Embora as letras não me pegaram muito, assim, as letras achei meio desconexas, assim, meio gratuitas, assim, a forma como quer colocar, né, assim, mas tem uma segunda música aqui, Meu Herói, até achei mais interessante, mas ao mesmo tempo, na hora que eu vou escutar a letra, assim, fala, poxa, o arranjo, a letra meio que ficou aquém do arranjo, porque o arranjo realmente muito bom, né, você vê que tem um trabalho com várias backing vocals femininas, então não é só o vocal dele, né, mas tem um vocal feminino muito forte, né? Embora apareça também bastante a questão dos teclados, do piano, né? E aquele formato mesmo de banda como a gente conhece, né? Ou seja, com bateria, contrabaixo, todas elas, né, bem polidinhas, né, dentro desse caráter que hoje assim é o mais comum da gente escutar dentro de um contexto de música pop, mas que começou a ser desenvolvida ali, né, dos meados do final de 60 para frente, né? Então, foi realmente bastante interessante, né? Cada uma delas, da qual vê, elas são bastante contrastantes, são diferentes dos outros discos que nós falamos anteriormente, né? Que às vezes ele ou é contrastante ao extremo, ou mantém né, uma mesma estética durante todo o álbum. Esse não, ele vai tendo as variações próprias entre uma canção e outra, cada uma tem a sua identidade, mas todas, né, mais ou menos no mesmo formato. Né? Gostei muito. Quando eu olhei a capa, estava esperando algo talvez assim mais psicodélico, mas não, é um pop. É uma música mais quadrada, mais né? quadrada, bem polidinha, né? Pra você escutar, né, com a família e tal e coisa, né, no domingo. Então, ela não tem tanta, como se diz assim, uma incitação a algo mais surreal, como sugere a capa, por exemplo, né? Diferente do disco, por exemplo, do Bacamarte ou de outros anteriores que a gente falou que realmente tem um caráter realmente psicodélico, né? E do mesmo período, você vê que 74, a gente lembra que a gente falou dos discos do Walter Franco, né? Dali de 73, de 75, assim, muito distante de qualquer coisa experimental. Totalmente bem, né? Bem comportado, né? De família, né? De banhozinho tomado, mas muito lindo, muito bem trabalhado, muito bem produzido, embora isso, assim, a parte musical me chamou muito mais atenção do que as letras. Me pareceu, assim, que ficaram um pouco aquém. Como, enfim, é a própria construção até da própria bossa nova, né? A gente vê, por exemplo, igual a própria outra composição dele, o Barquinho, né? A questão música, a construção melódica e harmônica, enfim, ela tem uma densidade muito maior do que a própria letra, né? Que, enfim, tem inclusive a proposição de ser assim, mais simplória mesmo, né? Enfim, mas essa é a minha audição e aquele processo, né? Como vem falando né? Falei sobre o Bacamarte e em outros momentos também, de que uma primeira audição, você só tem uma primeira impressão. Como a gente já colocou, né, hoje mesmo nesse programa, se você
escuta uma vez, pode ter uma euforia muito grande, se decepcionar com uma segunda audição, ou da mesma forma, na primeira audição não lhe chamou tanto a atenção e numa segunda audição você consegue perceber mais elementos ali, né? E Renan, como é que foi para você essa relação com esse disco dos 74 do Marcos Valle? Como é que você o escutou? Como é que ele chegou até você? Então, esse disco ele veio da exploração, né, da discografia, né, do Marcos Valle. Então não foi um disco de nenhuma lista, de nenhum livro e tal. Foi da exploração. E muitos dessa lista vieram dessa exploração, dá aquele orgulhinho extra, né? Tipo, foi algo que eu descobri. Né? Então você fica com aquela sensação, caramba, isso aqui não foi ninguém que me mostrou, eu que corri atrás e achei. Me auto-apliquei. Eu me auto-apliquei, né? Então é algo que eu tenho muito cuidado, às vezes, em relação a isso, porque às vezes a gente se anima muito por causa disso. Tipo assim, nossa, esse disco fui eu que descobri, então você supervaloriza ele. Mas, assim como todos os discos dessa lista, eu fiz muita reflexão, fui ver a passagem de tempo, se ele sobrevivia a passagem de tempo e tal, né? Mas assim, em relação ao Marcos Valle, eu sempre achei ele excepcional. Conheci inicialmente os 2 álbuns dele, super aclamados e tal, né? Que é O Cantor e o Compositor, de 65, O Vento Sul, de 72, se eu não errei, é 71. Que são assim, são os álbuns que estão nos 300 discos importantes da música brasileira, lá no Charles Gavan e colaboradores, né? São álbuns que, né, um da bossa nova, outro já dessa canção psicodélica dos anos 70, né, super cultuados, né? Eu estava até conversando com o Cláudio agora há pouco, né, como é que é um artista que está cada vez mais super valorizado, né, os discos dele super valorizados, as pessoas procurando, relançando, tudo quanto é coisa dele dos anos 60, 70, 80, né? Então, é um cara que meio que parece que está nesse revival aí, né? As pessoas estão redescobrindo, caramba, tem um cara magnífico aí, que passou por várias fases diferentes, né? Então tá tendo essa redescoberta dele. Que ainda está vivo, né? E que ainda está vivo e ainda está produzindo, né? E produzindo coisa original. Né? Então isso é muito, muito interessante. Mas aí eu ouvi a discografia dele toda. Aí inicialmente, né, mais músicas isoladas me chamaram a atenção, mas esse foi um álbum que eu ouvi ele várias vezes e ele realmente ficou. Se a gente pegar as 2 primeiras faixas, No Rumo do Sol e Meu Herói, são 2 faixas que meio que tudo o que acontece ali musicalmente é maravilhoso para mim, em todos os sentidos, os timbres utilizados, o arranjo, a melodia, a harmonia. É engraçado você falar da letra, eu já ouvi esse álbum tantas vezes e tal, cara, eu nem me liguei nas letras ainda. Nem me liguei. E é engraçado isso, né? Tem disco às vezes, né, por exemplo, álbum de rap e tal, a primeira coisa que você vai ouvir de cara é a letra ali, a mensagem e tal. Aquilo é muito patente, né? E eu digo álbum rap nacional, né? Internacional, às vezes eu tenho disco que eu ouço há 10 anos que até hoje eu não sei o que trata e tal, né? Que é quando eu não me ligo para pesquisar nisso, tanto e tal. Né? Mas o rap nacional é muito imediato. A primeira coisa que eu vou ouvir é a letra. Mas tem discos como esse, que esse formato canção quadradinho, de banho tomado, né? Comportado e tudo tão bonito, tão no lugar, que sei lá, né? Ouvi a letra, claro, conheço as palavras, mas não parei para refletir sobre a letra. Mas é como se a música já bastasse, né? Já bastasse, né? Então essas 2 primeiras, né, No Rumo do Sol e Meu Herói, são músicas assim, e como você falou, elas funcionam para qualquer ocasião. É música que em qualquer lugar vai dar certo, né? E elas realmente me tocam de forma muito profunda. Né? Aí tem maravilhosa, Só Se Morre Uma Vez, Casamento, Filhos e Convenções, músicas reflexivas sobre a vida, né? O Remédio para o Coração. Os pontos fracos do álbum são as músicas instrumentais. Engraçado, né? Porque é um cara que mexe muito com a música. Só que assim, a música Brasil versus México, né? É bem ruinzinha, quebra totalmente o clima, assim, né? Bem vazia mesmo, sem graça e tal. E quebra o clima total, né? O cara traz 5 canções maravilhosas e vem com uma música instrumental super sem graça. E lá no final, né, a última música, Charlie Bravo, né, uma música longa, né, tipo uma peça camerística, né, com pianos, cordas e um arranjo, né, bem camerístico, mas acaba sendo meio que um instrumental assim, meio sem propósito, meio sem graça, meio sem direção. Então os pontos baixos são as 2 partes instrumentais. Tem ali um diálogo com a música gaúchesca, né, aquela bem alto estilo, né, no tango, né,
Nossa vida começa na gente, tem um refrão maravilhoso, né? E mais pro final já são músicas mais introspectivas, né? Mas muito bonitas também, né? Novelo de Lã e Cobaia, né? Então, assim, eu acho, se eu colocasse uma palavra para esse álbum, seria assim, equilíbrio, equilibrado. Aquilo que você falou, para qualquer ocasião vai funcionar, sabe, de fundo vai funcionar, vai ter os altos e baixos, mas dentro daquela perspectiva da tranquilidade, né? É a música radiofônica aparecendo, mas de um cara que com essas músicas não foi tão radiofônico assim, né? E tal, né? Um cara dentro desse formato canção, né? Que foi um grande nome da bossa nova, foi um grande nome dessa canção dos anos 70. Nos anos 80 ele se reinventou bastante, esteve sempre na mídia, mas a gente vê que é meio que ficou esquecido, né? E Sim. tal, né? E hoje que está sendo bastante resgatado, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse disco, né? Acho ele muito bonito, muito bem equilibrado, enquanto um disco de canções e tal, e é isso, altamente aí recomendado, quem quiser ouvir, né? E é um disco que, apesar de ter 11 faixas, ele é curtíssimo, né? 30 minutos, meia o horinha disco ali, inteiro. músicas bem curtas, bem diretas, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Às vezes o pessoal tem um negócio, não, a música dura 3 minutos e meio, dura 4 minutos e meio. Gente, em 2 minutos você resolvia isso. Canta o refrão 4 vezes, né? Gente, para quê? Desnecessário. E eu acho que ele é muito equilibrado nesse sentido, assim. Todas as canções, elas têm um tempo perfeito. Né? Então isso daí é um álbum enxuto, direto nesse assunto. Eu acho maravilhoso. Porque você termina de ouvir as canções, você quer ouvir de novo. Né? Dá esse... Não tipo assim, nossa, chato, repetindo de novo e tal, né? Então, mas o arranjo é pensado nisso, né? Isso vem da produção musical, dos arranjos, já é pensado de uma forma para soar agradável e para despertar um interesse posterior para querer voltar, né? Acho que basicamente isso, né, Daniel? Ótimo. Então hoje tivemos aí Bacamarte, Depois depois do do fim do fim, mundo, de depois do 83. fim de 83 e o Marcos Valle com o disco de mesmo nome, né? Marcos Isso. Valle de 1974. E aí recomendamos que vocês possam escutar, porque nunca vai ser insubstituível, né, a sua própria audição, suas próprias conclusões sobre esses discos, do que simplesmente, né, falarmos sobre ele. Não chega, né, na verdade não consegue expressar em palavras, né, todas as questões musicais, a experiência mesmo de você escutar esses discos. Então, né, é uma recomendação, é aquilo, independente da nossa opinião, né, se a gente está criticando, se a gente está falando que gosta, a questão é, escute por você mesmo, tire suas próprias conclusões, goste do que você quiser, só não se limite a escutar só o que a televisão, o que o algoritmo do YouTube joga no seu colo, né, porque você cria uma própria limitação de um espaço imenso, aberto, que você pode ter na relação com a música e com a cultura. Né? Não há nada que nos impeça a não ser a nossa própria autolimitação ou a sujeição que nós estamos aí à grande mídia, né? Ou seja, que só, enfim, a gente acaba só consumindo, né? Engolindo o que nos é dado. E a gente sabe que é um percentual muito ínfimo, né? Da imensidão que nós temos de produção musical de qualidade. Aí, enfim, o julgamento sobre isso faça você mesmo, né, a partir da sua própria audição. Mas não deixe, não se limite a não escutar só porque você nunca ouviu falar disso ou porque fulano de tal nunca recomendou, né? Então, se não for fulano de tal, nós estamos recomendando, né? Escute e depois, né, comente aí no chat do YouTube, no nosso canal, né, sobre esse programa aqui, o que é que você achou do disco. Também, né, coloque sua opinião, troque aí esta conversa com a gente. Não se esqueça de seguir lá no Instagram, @musicamarginal, @portal Nordeste 360, né? Também aí no YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe, né? Curta se gostou, se não gostou, dê o dislike também, mas, né, dialogue conosco, coloque aí no chat, explique por quê, fale aí, né? Ajude a gente a sempre estar melhorando o programa. Vocês estão vendo que a gente está cada vez reconfigurando, né? Hoje, por exemplo, a gente já está dando uma outra olhada no cenário, sempre a gente está fazendo um processo aqui, né, experiencial com toda a parte técnica, os equipamentos também, para procurar chegar num formato cada vez melhor. Então a gente está sempre aí em construção.
Agradecer imensamente ao Cláudio Palheta, tá aqui conosco. Vai sextar hoje, Cláudio, ou nada? Simbora! Muito bem, pessoal, até semana que vem. Renan, meu querido, gratidão Valeu demais imensa. aí. Até a próxima.